Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Então hoje nós vamos falar, gente, sobre os dois grandes inimigos da fé. Os dois grandes inimigos da fé. E, gente, isso aqui é muito importante você saber, porque realmente isso vai fazer com que você tenha uma vida incrível quando você descobre o que atrapalha a sua fé. Então, gente, vamos que vamos. Hoje, palavra poderosa para você, palavra que vai falar a sua alma, o seu coração, uma palavra, gente, que eu tenho certeza que vai mexer com você. Quem você acha que são os dois grandes inimigos da fé, gente? Coloca aí. O que você acha? Desespero. Quem mais? Quem dá mais? Quais são os dois inimigos da fé? Vamos lá, gente, não fique inibido não. Religião, incredulidade, medo, incredulidade. Vamos lá, show de bola. É assim que é legal, interativo, vamos participar. O que mais você acha, gente? Medo, quem mais que está falando aí? Medo, incredulidade, então tá entre medo e incredulidade. Quem mais? Mentira. Medo, incredulidade do coração e medo, mentira, medo. Vamos lá, show de bola. Ansiedade, falta de fé, medo, pecado, maravilha. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar dos dois, eu chamo de arqui-inimigos da fé. Dois. E, gente, esses dois arqui-inimigos da fé, eles são irmãos gêmeos, gente. São irmãos gêmeos. Eles são muito perigosos. E geralmente, aonde você encontra um, você vai encontrar o outro. Eles andam juntinho, irmãos gêmeos. É assim como irmãos gêmeos idênticos. Eles gostam sempre de estar juntos, meu irmão, minha irmã. E o problema com esses arqui-inimigos é o seguinte: se eles estão presentes no seu coração, você nunca estará apto a viver numa fé bíblica, de uma fé que move montanhas. Esses dois arqui-inimigos, eles vão resistir, gente, vão causar resistência em sua vida, a uma vida de fé. E eles vão fazer de tudo o que puderem para certificar que você não vive uma vida de fé. Hoje nós vamos falar sobre os dois inimigos, vamos identificá-los. Eu vou dar algumas chaves para você vencer esses dois arqui-inimigos da fé, e no final da live nós vamos fazer uma oração de renúncia a esses arqui-inimigos da fé. Então, meu irmão, minha irmã, se você abrir o seu coração para esses dois arqui-inimigos da fé, por esses dois grandes inimigos da fé, a fé vai embora, ela vai sair. Por isso você tem que ter muito cuidado. Você precisa vencer esses dois arqui-inimigos. Eles são inimigos que irão penetrar no teu coração e que vão fazer com que a tua fé vá embora. Então, meu amado irmão, minha irmã, dois arqui-inimigos da fé. E nosso primeiro arqui-inimigo da fé
muitos acertaram aqui, é o medo. O primeiro dele é o medo. A fé e o medo nunca se misturam, meu irmão, minha irmã. Elas não se misturam, a fé e o medo não andam juntas. Então, se você abrir seu coração para o medo, a fé vai embora. Eles não ocupam o mesmo lugar. Se você viver por uma fé radical, o medo, meu irmão, minha irmã, não pode nunca prevalecer na tua vida e não vai prevalecer. Fé e medo não caminham juntos, como eu falei. E muitos cristãos, meu irmão, minha irmã, bem intencionados, às vezes eles falam assim: como cristão, se você tem medo, algum cristão pode ter falado assim um dia com você: como cristão, você não deveria ter medo, não. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Você precisa confessar isso várias vezes ao dia para que você não sinta o medo. Ou seja, confessar a palavra falando que Deus nos deu um espírito de medo. Tem cristão que dá esse tipo de conselho. Gente, eles são bem intencionados. Ele diz para que a gente fique repetindo por seguidas vezes: Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não deu um espírito de medo. Agora, por mais que tentem repetir essas verdades com a boca, muitas pessoas, mesmo tendo a certeza que Deus não nos deu um espírito de medo, elas continuam com esse sentimento intenso dentro delas. Eu não sei com relação à sua vida, meu irmão, minha irmã, mas muitas pessoas possuem medos terríveis e são muito presentes na vida delas, devido a diversas razões. Gente, alguns foram abusados sexualmente quando criança, gerando isso vários temores, vários medos. Tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo de lugares estranhos, tem gente que tem medo de andar na rua à noite, tem gente que tem medo de ficar sozinha no quarto, tem gente que tem medo de ser abandonada. Agora, meu irmão, minha irmã, existem chaves para vencer o medo. E é isso que eu vou revelar para vocês. E se você usar isso em sua vida, o medo não vai mais controlar a sua vida. Não vai mais paralisar nem dificultar a sua caminhada com Deus. E essa chave é muito simples. São chaves simples, mas poderosas, meu irmão, minha irmã. E se você se apropriar delas, dessas chaves, eu creio que isso vai mudar a tua vida radicalmente com relação ao medo, com relação aos arqui-inimigos da fé. Gente, a maioria das afirmações que tem na palavra de Deus, que está escrito assim: não temas ou não se atemorize, a maioria dessas afirmações aparece no Antigo Testamento. Quando estudamos essas expressões lá no Antigo Testamento, gente, em hebraico, por isso que é interessante você ver o original, nós vemos que elas não falam sobre emoções e sentimentos. Presta atenção. Gente, o medo é algo muito forte e poderoso, que controla as nossas emoções e nos impede de fazer coisas que nós queremos fazer. Mas quando a Bíblia diz assim, não temas, no original hebraico, a frase está na voz ativa. Um pouquinho de gramática, gente. Está na voz ativa. Ou seja, descreve uma ação e não um sentimento. Você vai entender. Em outras palavras, o que a Bíblia diz quando ela fala assim, não temas, ela está falando assim, não haja movido pela emoção do medo. Está entendendo, gente? Quando ela fala não temas, ela está falando não haja movido quando você tem medo, quando você está com sentimento, com a emoção do medo. Isso faz a diferença enorme. O erro que nós cometemos, meu irmão, minha irmã, é lutar contra a emoção do medo, contra o sentimento. E o que é uma batalha perdida, meu irmão, minha irmã. As pessoas tentam repreender os seus medos só com a boca, lutam contra isso, tentam não pensar para não ter medo, fazendo diferentes coisas para se livrar desse medo. Mas Deus, Ele não quer que a gente lute contra o sentimento do medo.
presta atenção, Ele quer que nós aprendamos a não agir de acordo com base nessa emoção. Deus, Ele quer que nós vençamos essa emoção por meio da sua graça, porque a graça dele é suficiente. É pela graça que somos livres do poder do medo. Meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo que quando você sentir medo, apenas obedeça e não haja de acordo com essa emoção. Ele não diz para a gente não sentir, ou para lutar contra o medo, até nós sermos livres. Pois o poder do medo somente será quebrado em nossa vida se nós aprendermos a não agir movidos por ele. Mas a gente vem a andar em obediência a respeito do que estamos sentindo. Gente, isso choca algumas pessoas, o que eu vou falar agora. Mas é a pura verdade. O medo é fé. Vinícius, como assim? Medo é medo, fé é fé. Gente, você deve até estar questionando agora isso que eu estou falando, por eu ter falado isso. Mas escute eu terminar a conclusão. Mas eu afirmo para você que o medo é uma espécie de fé. Eu vou te explicar. Gente, como a fé funciona? Você crê nas coisas que Deus diz, e porque você crê nisso e vive o princípio da fé, isso vai acontecer. A fé funciona assim, não é? Agora, você está com medo de coisas ruins acontecerem com você. Então o que você faz? Você crê que coisas ruins irão acontecer com você. Você crê. Percebe que o medo é fé? Medo é crer naquilo que o diabo pode contra você. Medo é crer naquilo que a enfermidade pode contra você. Uma vez que você entende isso, gente, e o quão é perigoso o medo, uma vez que você entende que ele é um dos arqui-inimigos da fé, que ele funciona de forma muito parecida de como a fé funciona, a gente precisa entender algumas coisas que eu vou desenvolver agora para você. Meu amado irmão e irmã, a fé, você crê em coisas boas que Deus te promete. E o medo, você crê que o diabo quer te destruir. Gente, quantas vezes pessoas têm medo do diabo, gente? Que só falam nele. Gente, há pouquíssimas coisas tão perigosas como viver pelo medo. Eu, Vinícius, eu eliminei a palavra medo da minha vida. E eu tomei uma decisão. E eu não quero permitir nunca mais que o medo entre na minha vida. Gente, o medo, ele vai fazer que você tome decisões irracionais. As pessoas que vivem pelo medo tomam decisões que não fazem sentido algum, gente. Gente, eu ainda não contei eu pessoalmente, mas várias pessoas já disseram, e eu já ouvi vários artigos, pregações, que a frase não tenha medo está escrito, aparece mais de 300 vezes na Bíblia. Por que será que Deus fala tanto isso, gente? Eu já ouvi falar, que já me falaram uma vez, que eu vi uma pregação que está escrito 365 vezes a palavra não temas, não tenha medo, não te apavore, entre as palavras que expressam medo, para você não ter medo na Bíblia. Ou seja, como se Deus falasse cada dia, durante um ano, todos os dias, para você não ter medo. Gente, e por que será que Deus fala tanto nisso, gente? Na palavra dele. Ele sabe que o medo sempre vai estar tentando atacar o coração humano. O medo e a fé não podem jamais habitar no mesmo coração, gente. Se permite, gente, se você permitir que o medo entre no seu coração, gente, a fé automaticamente vai embora. Você tem que entender isso. Medo e fé não se misturam, são completamente opostos. O medo é a fé negativa. O medo é a fé negativa, gente. O diabo, ele quer controlar os nossos corações com o medo. E se abrirmos espaço para ele, se a gente der uma brechinha para ele, meu irmão, minha irmã,
nós vamos ser impedidos de cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. A estratégia do inimigo é minar a fé com o medo, gente. Pois a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A Bíblia diz: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Gente, a Bíblia diz que o que vence o mundo é a fé. O que é o contrário da fé? É o medo. Então o inimigo vai usar mentiras contra você para te trazer medo. Está entendendo? Então não permita que o medo te aleje, meu irmão, minha irmã. No capítulo 54 do livro de Isaías, Deus diz à mulher estéril para se alegrar e cantar canções de vitória. Leia Isaías 54, gente. Deus diz a uma mulher estéril: se alegre e cante canções de vitória. Construa um lugar maior do que a sua habitação e se posicione em obediência e não em medo. Gente, você pode pensar assim: mas Vinícius, eu tenho tanto medo. Tem gente aqui, muita gente está aqui que tem muito medo de tudo, gente, de várias coisas. Ouça, eu estou lhe pedindo, gente, eu não estou pedindo para que você não sinta a emoção do medo, gente. Entretanto, quando a gente vê no hebraico, que a gente viu que não temer significa agir de acordo, não agir de acordo com o medo. Você tem que agir mesmo sentindo medo. Você está entendendo, gente? Não agir no sentido, quando você está com medo, as tuas emoções estão à flor da pele e você pode agir com emoção. Você tem que agir com fé, mesmo sentindo medo. Quando Deus disse à mulher estéril, em Isaías 54, para ela não temer, Ele nunca disse a ela para não sentir a emoção do medo, mas que não agisse de acordo com esse sentimento. Não haja de acordo com o sentimento do medo, gente. Essa ideia, gente, ela é bastante clara quando nós lemos a passagem no original em hebraico. Quando essa compreensão se apodera do meu coração, eu começo a agir contra os meus medos em fé, gente. E as circunstâncias mudam. As pessoas dizem assim: Vinícius, você profetiza com tanta ousadia, com coragem, parece tão certo e seguro do que fala. Gente, a verdade é que eu já tive milhares de medos. O medo vem contra nós, meu irmão, minha irmã. Eu luto as mesmas batalhas que você, mas eu profetizo mesmo com medo, em fé, contra os meus sentimentos, pela fé. A Bíblia diz: não temas. Isso significa não haja com base no medo. Não deixe o medo controlar suas ações e decisões. E se nós aplicarmos esses princípios em nossa vida, nós veremos que nós podemos nos tornar heróis da fé. Quem aqui não quer se tornar um herói da fé, gente? O livro de Hebreus, gente, livro de Hebreus, diz assim: não temas. Como eu disse, não haja. Gente, você pode, tudo que eu falar na live não ficar no teu coração, mas se você lembrar isso, que quando fala na palavra não temas, significa não haja com base no medo, não deixe o medo controlar as suas ações e decisões. Para mim, você já recebeu tudo que essa live quer passar para você. Gente, o livro de Hebreus diz que Deus é o autor e consumador da nossa fé. Deus é autor e consumador da nossa fé. E o que isso significa? A fé começa em Deus, não em nós. Ele coloca essa fé dentro dos nossos corações. Portanto, nós precisamos aprender a acreditar e criar em parceria com Ele. Gente, eu já falei isso em uma live aqui. Nós temos que criar em parceria com Deus e obedecer para que possamos liberar o milagre. Já falei aqui que a obediência libera milagre. Foi uma live que eu fiz. E agir, meu irmão, minha irmã, mesmo sentindo medo, mas com fé. Gente, é isso que eu quero que fique claro. Você tem que agir pela fé, não agir com base na emoção do medo.
Você tem que agir mesmo sentindo medo pela fé, vivendo os princípios ensinados na palavra de Deus. E como você vence o medo, meu irmão? Haja pela fé, mesmo com medo. E o poder que o medo exerce vai ser quebrado na tua vida, meu irmão. Eu vou te apresentar mais chaves. E no final da live nós vamos renunciar ao medo. Fica até o final. Gente, agora existem alguns medos que são saudáveis na nossa vida. Vinícius, medo saudável? Como assim? Gente, eu quero deixar claro que nós não estamos falando desse tipo de medo saudável, vamos dizer assim. E o que eu chamo de medo saudável, gente, são os temores que nos protegem e que o próprio Deus colocou em nossa natureza para nos ajudar a nos manter a salvo. Gente, e um bom sinal, gente, por exemplo, nós vamos escalar um prédio altíssimo e a gente fica bem na pontinha do edifício, parado. Gente, a gente sente medo. No topo, na beira do edifício, a gente vai sentir o medo. Esse é o medo que impede para que a gente faça algo errado, gente. É o medo. Não é desse medo que eu estou falando aqui nessa live, gente. Eu estou falando dos medos que paralisam você e impedem você de cumprir os propósitos de Deus na sua vida. São aqueles medos, gente, que façam com que você fique paralisado e não consiga se mover em fé. São desses medos que eu estou falando. Gente, eu quero falar aqui 4 tipos de medo, gente, que eu identifiquei, que você tem que vencer, se você quer uma vida bem sucedida em todas as áreas. O primeiro de tudo é o medo, gente, demoníaco. Gente, há medos que não têm uma razão natural, mas que são literalmente inspirados por demônios, gente. Inspirado por demônios. E eles colocam esse medo sobre você através da brecha que você deixa. Quando você deixa brecha para o inimigo, ele coloca medos demoníacos em você. Quantas pessoas têm medo disso, gente? De assombração, de fantasma. Não tem isso, gente? Que o inimigo vai vir, vai te levar, vai te matar, vai tirar a tua vida. Existem muitas pessoas que têm esse tipo de medo. Agora também existem medos naturais. Existem medos também que nós cultivamos. E os medos que vêm decorrente de experiências passadas. Mas o que eu quero que fique claro, meu irmão, que independente do tipo de medo, da origem do medo, não importa se o seu medo é um medo demoníaco ou qualquer outro tipo de medo, você não pode tolerar este medo. Você tem que se libertar desse medo. Mas Vinícius, como que eu vou vencer o medo? E eu quero te dar algumas chaves, gente, que são simples, são fáceis de entender e fáceis de aplicar, mas você tem que aplicar. Porque eu quero de todo o meu coração que você esteja apto a colocar em prática tudo que eu estou falando aqui. Porque o que acontece, gente? Às vezes as pessoas me procuram e falam: Vinícius, eu estou com essa situação assim, 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 assim. Aí eu falo: então assiste esse vídeo aqui, assiste essa série. Aí 3 dias depois: Vinícius, aquela situação. Eu falei: meu irmão, você assistiu aquela série que eu passei, aquele vídeo? Não. Eu falei: então não tem como te ajudar, porque todas as respostas que você quer estão lá. Gente, tem coisas que só a tua postura que vai mudar a sua vida. É a tua escolha que muda a sua vida. E as chaves que eu vou falar agora para você vencer o medo são 4 chaves. 4 chaves. A primeira chave, gente. Algumas coisas eu vou repetir do que eu já falei para gravar no teu coração, tá? Quando a Bíblia diz lá: não tenha medo e não temas, a Bíblia diz para não agirmos em cima do medo. Já falei isso várias vezes. Então o que a gente faz? A gente faz ao contrário. A gente luta contra a emoção do medo. E é uma batalha que já é perdida. Gente, isso é algo bobo. Ao invés de lutarmos contra a emoção do medo, nós devemos aprender a não agir pelo medo, mas agir pela fé. E como isso funciona? Gente, não é algo complicado. O medo emocional toma conta do seu coração. E isso acontece com todos nós, gente, sem exceção.
Então esse sentimento de medo, ele tenta se apossar do seu coração. E naquele momento você faz uma escolha, que você não vai agir em cima dessa emoção, mas simplesmente você vai agir pela fé daquilo que Deus diz através da palavra dele. Então, meu irmão, minha irmã, quando você faz isso, quando você age pela fé, a emoção do medo quebra. Quando a Bíblia diz para que você não temas, ela não quer dizer para que a gente não tenha medo, gente. Não literalmente assim, não temas, não tenha medo. Mas Vinícius, eu tenho medo. A Bíblia está falando que não é para eu ter medo, então eu estou em desobediência. Por isso que você tem que ver o entendimento da Bíblia, gente. No original diz para você, não fala para você não ter medo, fala para você não agir pelo medo. Gente, isso tem uma diferença gigantesca. Não haja pelo medo. Segunda chave: se o medo for demoníaco, meu irmão, minha irmã, essa é a parte mais fácil para quem está em Cristo. Sabe por quê? Porque o diabo está derrotado, gente. Ele está debaixo dos seus pés. Ele foi destruído na cruz. Se o medo da sua vida for demoníaco, levante-se agora e diga para que ele vá embora. Gente, você levanta e manda ele embora. Você está em Cristo. Se você está em Cristo, meu irmão, minha irmã, você está no nome dele. Quando o diabo te vê, ele vê Cristo. E ele está morrendo de medo de você. Então ele tenta colocar o medo dele sobre você para tentar convencer o teu coração que ele tem algum tipo de autoridade sobre sua vida. Ele é astuto, gente. Você tem que ser mais esperto que ele. E se você crê nisso, você acaba dando essa autoridade ao inimigo que não tem autoridade. Está entendendo? Então não faça isso. Se o teu medo for demoníaco, simplesmente manda embora. Terceira chave para você vencer o medo: se você, meu irmão, minha irmã, é uma pessoa que está lutando contra medos, medite nas verdades. Gente, o medo em sua maioria é energizado por mentira. Quem é o pai da mentira, meu irmão, minha irmã? É o diabo. Ele fica mentindo, sugestão o tempo todo no teu ouvido, gente. O medo em sua maioria, ele é energizado pela mentira. Então, gente, por que você medita? Você não medita somente nas verdades. Onde está a verdade, Vinícius? Está tudo aqui, gente. Na palavra de Deus está aqui a verdade, na Bíblia. As verdades estão aqui, gente. E se você está cheio da verdade no teu coração, você não dá espaço para o medo na tua vida. Não há espaço nenhum para o medo. Quarta dica para você vencer o medo, gente: aprenda a fazer escolhas. Gente, viver pela fé é uma escolha. Você escolhe viver pela fé. Gente, não é um sentimento que você tem, não. Fé não é emoção, meu irmão, minha irmã. Fé não é sentimento. Fé é uma escolha. Você pode escolher se vai seguir suas emoções ou suas emoções vão seguir a sua escolha. Então, meu irmão, minha irmã, se você escolhe viver pelas emoções, isso vai tomar conta de você. Você acha que tudo é emoção. Gente, eu era um cara extremamente emocional. Foi algo que Deus teve que trabalhar muito em mim, gente. Eu era muito emocional. Eu tomava muita decisão com base nos meus sentimentos. Isso foi algo difícil para eu trabalhar na minha vida. Gente, sabe por quê? Porque você acha que é tudo emoção. E nos momentos que você mais precisar da sua fé, ela pode não estar lá. Pois se você vive pela emoção, a emoção vem. Gente, a emoção, elas vêm e vão. A fé não tem nada a ver com o que você sente. Gente, muitas pessoas, eu não sinto a presença de Deus. Você não precisa sentir a presença de Deus para crer nele, gente. Gente, isso é a fé de Tomé. A fé tem a ver com a decisão que você toma de acreditar totalmente
totalmente nas verdades de Deus. Eu, meu irmão Vinícius, eu tomei muitas decisões na minha vida e radicais. E uma dessas decisões é viver totalmente pela fé. E quanto mais eu escolho viver pela fé, menos espaço tem para o medo entrar. Gente, te pergunto, quantas coisas você já perdeu ou não fez por causa do medo? Gente, se eu tivesse medo, eu não faria metade das coisas que eu fiz na minha vida. Eu nem estaria aqui com você hoje. Então hoje é dia de se libertar desse medo. E agora nós vamos falar do segundo arqui-inimigo da fé. O primeiro é o medo, o segundo, irmão gêmeo da fé, a dúvida, gente. A dúvida são irmãos gêmeos, medo e dúvida. Aonde há medo, geralmente há dúvidas, ou vice-versa. Onde há dúvida, há medo. Gente, para que a dúvida... E por que a dúvida é tão perigosa? Por mais que ela seja algo pequeno, gente, algo que a maioria das pessoas tem no seu dia a dia, que é a dúvida, ela tem um poder de destruição muito grande. Pois é, gente, é de extrema dificuldade tomar decisões pela fé quando existe dúvida. Quando você tem 99% de fé e 1% de dúvida, você já pode começar a ter problemas. A dúvida não deve de maneira alguma estar na vida de alguém que optou viver pela fé. Dúvida é algo que não existe, gente. Você e eu já recebemos tudo aquilo que Deus pôde nos dar de bom. Como eu sempre digo, gente, basta você se apropriar pela fé. Mas quando você tem dúvida, mesmo que você saiba que Deus já te deu tudo, porque você sabe, Deus já me deu tudo, pela obra consumada da cruz, você entendeu, você já teve essa revelação no teu coração, mas para você se apropriar disso, você tem que se apropriar pela fé, e se tiver um pingo de dúvida, você não consegue. Está entendendo o quanto é perigoso a dúvida, gente? Sabe por quê? Você fica paralisado para receber, você acaba trazendo o medo para a sua vida. Quando você tem dúvida, você atrai o medo. Por isso que eles são irmãos gêmeos, que é o outro arqui-inimigo da fé. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Você não deve ter dúvidas e muito menos se questionar quanto ao que Deus já te deu, meu irmão, minha irmã. Através da obra consumada da cruz, você tem que receber. Somente receba, pegue e assuma o que é seu. Se eu e você, se nós temos um coração que duvida, nós não podemos se apossar daquilo que já pertence a nós, gente. Então manter esse arqui-inimigo da fé dentro do nosso coração é altamente perigoso. A Bíblia vai nos dizer que aquele que tem dúvida é como a onda do mar, está sempre sendo levado para todos os caminhos, é alguém instável. Na palavra diz ânimo dobre, uma hora é uma coisa, uma hora é outra. Gente, olhando para um sentido, a dúvida consegue ser pior do que a incredulidade. Algumas pessoas falaram aqui, gente, da incredulidade, que é um inimigo da fé. Não deixa de ser. Mas, gente, a dúvida, ela consegue ser pior do que a incredulidade. Sabe por quê, gente? Quero que você entenda. A incredulidade é muito mais fácil de detectar. Detectou, você combate a incredulidade. Mas a dúvida é sempre sutil. Deus não é de maneira alguma um Deus mau ou ruim, gente. Deus é bom, mais do que bom. Então, gente, não duvide. Tem pessoas que ficam duvidando da grandeza e bondade de Deus, gente. Confie nele, ele é grande. Agora você pode estar perguntando, Vinícius, e como nós lidamos com a dúvida? Eu vou te deixar alguns passos práticos aqui para você lidar com a dúvida. 5 passos práticos, 5 chaves para você lidar com a dúvida. Primeiro, meu irmão, minha irmã, primeiro, você precisa renunciar
todas as dúvidas da sua vida. Como assim, Vinícius? Tem coisas que eu nem sei se eu duvido ou não. Então, meu irmão, minha irmã, eu te pergunto, você está pronto para fazer isso agora? Vamos fazer isso agora? Então eu peço que você agora, onde você está, você vai declarar comigo. Você vai repetir o que eu vou falar. Repita aí comigo, meu irmão, mamãe, se você quiser. Renunciar às dúvidas. Fale assim: agora e para sempre eu renuncio todas as dúvidas da minha vida. Dúvida, eu te rejeito e te renuncio. Você não é parte da minha vida e eu não te aceito. Eu não te aceito nunca mais. Eu renuncio à dúvida. Meu irmão, minha irmã, nós temos que duvidar, ou melhor, nós temos que renunciar à dúvida. Por isso, meu irmão, minha irmã, você fez essa pequena declaração de renúncia, mas você crê no que você falou agora? Gente, isso é algo muito perigoso, a dúvida. E se você é uma pessoa muito duvidosa, eu conheço muita gente assim, gente, você vai ter que fazer essa declaração todos os dias, várias vezes se for necessário, para tirar isso da sua vida. Você vai ter que renunciar. Gente, na Nova Aliança, lembra? Na série Está Consumada, renuncia o que é mentira e se apropria da verdade. Renuncia o que é mentira, agradece e se apropria da verdade da palavra. É simples, gente. Por exemplo, você tem um vício, meu irmão, minha irmã. Renuncia o vício, se apropria da verdade da palavra, agradece que você está livre. Gente, é assim. Um dia, 2, 3, 4, 5, uma hora você vai estar livre. Meu irmão, minha irmã, segunda chave para você vencer a dúvida. Você precisa estar determinada e determinado a acreditar do que Deus prometeu para você. Que o que Ele prometeu para você é verdade. Gente, 7.787 promessas na palavra de Deus, que são para mim e para você. Fora as promessas específicas que Deus tem na tua vida. Gente, o que não falta é promessa. E se Deus prometeu, Ele é um Deus que não mente. Se você quer vencer a dúvida, você precisa estar determinado a acreditar em todas as coisas que Deus disse. Está tudo aqui o que Ele disse, gente. Vou te dar um exemplo. Você está lá passando por uma situação de relacionamento, teu marido te abandonou, tua esposa te abandonou, ou seu filho está nas drogas. Você está passando por uma situação muito difícil financeira, está faltando tudo dentro de casa, você não tem o que comer. Você acredita, meu irmão, minha irmã, que tudo isso que está acontecendo na tua vida vai cooperar para o teu bem? Você acredita? Se você não acredita, meu irmão, minha irmã, você tem dúvida. Se você tem dúvida, a tua fé foi embora. Porque a dúvida traz o medo. Onde entra o medo e a dúvida, a fé mete o pé. Tudo coopera, meu irmão, minha irmã. Mas Vinícius, meu filho está nas drogas. Você ama a Deus? Então isso vai cooperar para o seu bem. Como? Não sei, meu irmão, minha irmã. Creia, é o que está escrito. Vinícius, meu marido saiu de casa, eu estou desesperada, estou fazendo campanha de oração, está fazendo tudo errado, campanha de oração para ele voltar, estou fazendo isso, tal, não sei o que, papapá, campanha. Você crê que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Você crê que o fato do teu marido ter ido embora vai cooperar para o teu bem? Você ama a Deus o suficiente para crer que isso vai cooperar para o teu bem? Se você não crê, se você está olhando para as circunstâncias, meu irmão, minha irmã, você tem dúvida. E se você tem dúvida, você não tem fé. Forte isso, né? Vou te falar o que aconteceu comigo. Muitas pessoas sabem o que aconteceu. Teve uma situação na minha vida, eu já contei isso em outras lives, mas para quem não ouviu,
Gente, eu passei por uma situação muito humilhante. E nessa situação, gente, 2 pessoas me humilharam demais. Eu estava no auge do meu deserto, eu estava andando na rua e essas pessoas, gente, elas me humilharam demais. Gente, naquela época eu fiquei com uma raiva, gente, que eu nunca senti na minha vida. E quando eu olhei para o chão, eu vi uma pedra, gente. A minha vontade era pegar aquela pedra e partir para cima deles. Eles estavam a certa distância. E eu parei e eu falei assim: Senhor, na tua palavra está escrito que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Eu te amo, Senhor, com os meus olhos naturais. Eu não estou vendo que isso vai cooperar para o meu bem. Eu não consigo ver, mas eu creio no que está escrito na tua palavra. Isso vai cooperar para o meu bem. Eu creio, papai. E eu saí, gente, estava com tanta raiva que eu estava chorando. E eu fui embora. Gente, essa situação cooperou para o meu bem. E depois de alguns meses, gente, eu tive o privilégio de falar do amor de Deus para essas 2 pessoas. Eu perdoei essas pessoas, mesmo que elas não me pediram perdão, eu as perdoei, eu me libertei, falei que as perdoei. Eu tive a oportunidade de falar do meu Deus para elas, falar do amor de Jesus para elas, gente. Gente, isso é maravilhoso. Ou seja, cooperou para o meu bem. Inclusive, eu plantei uma semente no coração deles, das pessoas que mais me humilharam. Uma semente de amor, uma semente de mudança. Gente, é lindo. Mas você crê que tudo coopera para o teu bem? Gente, se você não crê nisso, sabe o que acontece? Você não tem fé, meu irmão, minha irmã, suficiente para manifestar nada na tua vida. Gente, essa Romanos 8:28 é algo que vive na minha boca, gente. Até nas coisas mais simples, gente. Às vezes eu perco alguma coisa, perdi alguma coisa até valiosa, eu perdi. Aí eu olho assim: Senhor, cara, que prejuízo. Mas, Senhor, na tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Senhor, não vou esquentar minha cabeça, porque tudo vai cooperar. Não vejo como isso vai cooperar, mas eu creio no que está escrito. E mete o pé, olha para frente e não fala mais no assunto, gente. Terceira chave para você vencer a dúvida. Você tem que crer, meu irmão, minha irmã, que se a cruz pagou tudo, está consumado, como Jesus falou. Gente, eu estou falando isso quase todas as lives. Está consumado. Jesus é suficiente. O que ele fez foi suficiente. A obra da cruz foi suficiente. Gente, não tem vírgula. É ponto final. Se você coloca vírgula, Jesus é suficiente, vírgula, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer campanha de oração, eu preciso fazer jejum para meu marido voltar, mas eu preciso fazer obra na igreja para Deus me abençoar, mas eu preciso dar 10% para receber dinheiro, eu preciso dar 10% para... Gente, tira o mais, tira a vírgula, é ponto. Jesus é suficiente, ponto final. Se você quer vencer a dúvida, você tem que entender que se já está pago na cruz, como alguém pode duvidar disso, meu irmão, minha irmã? Pare de negar o que foi pago na cruz. Pare de pedir pelo que Deus já fez. Gente, às vezes eu falo isso e as pessoas ficam chocadas. Gente, Deus já fez o que tinha que ser feito. Jesus já fez o que tinha que ser feito, gente. Agora somos nós. Ele já fez, não tem mais o que ele fazer. Somos nós que temos que fazer, gente. Nós que temos que nos posicionar. Nós que temos que olhar para a cruz. Nós que temos que entender a nova aliança. Nós que temos que nos apropriar pela fé. Já está consumado, gente. Se está consumado, não tem mais nada que ser feito. Está entendendo? E você fica esperando Deus fazer. Só que ele já fez tudo. Já foi pago, meu irmão, minha irmã. Foi pago. Como diz na palavra, já foi consumado. Se foi consumado, significa que foi pago.
Você não precisa pagar por algo que já foi pago, meu irmão, minha irmã. Você não precisa pagar por algo no lugar de ninguém. Gente, não faz sentido quando isso já está consumado. Então, você tem que crer que tudo já foi pago na cruz, para você eliminar qualquer tipo de dúvida. Não existe mais. Gente, algumas pessoas me procuram até hoje. Vinícius, pode fazer isso? Eu não respondo, gente. Não adianta, não vou responder. É pecado fazer isso? Pode fazer aquilo? Posso fazer acolá? Eu posso fazer isso? Gente, eu não vou responder. Sabe por que eu não vou responder, meus amados? Porque se eu falar para você que isso é pecado, que isso pode, que isso não pode, eu vou virar igual esses líderes que ficam falando para você que você pode fazer isso, você não pode, você fica igual um bonequinho fazendo tudo que o pastor manda. Isso eu posso porque o pastor falou, isso eu não posso porque o pastor falou que não pode. Você é doido para fazer, mas você não está convencido, você está fazendo porque um homem mandou você não fazer. Gente, quem tem que convencer teu coração é o Espírito Santo. Então não adianta me perguntar que eu não... Gente, pode ser a coisa mais óbvia. Vinícius, pode fazer isso? Meu irmão, você é livre, você pode fazer o que você quiser. Mas pergunta ao Espírito Santo, porque se eu falar que pode ou não pode, você vai fazer ou deixar de fazer porque o Vinícius falou, não porque o Espírito Santo convenceu o teu coração. Gente, eu falo isso toda a live. Só que eu acabo a live... Tem uma pessoa me procurando. Vinícius, pode fazer isso? Foi misericórdia. Aí eu respondo a mesma coisa. Então, meus amados, prestem atenção nisso. Gente, você não precisa pagar porque já foi pago. Quarta chave para você vencer a dúvida. Gente, você tem que estar determinado a crer que aquilo que Deus disse é mais real do que aquilo que você sente e ver com seus olhos naturais. Agora o bicho pegou, né? Vou repetir. Você tem que estar determinado em crer que aquilo que Deus disse, o que Ele prometeu, o que Ele disse, é mais real que aquilo que você vê ou sente com seus olhos, ou se sente ou vê com seus olhos, gente. Eu acabei de dar meu exemplo. Gente, eu falei a palavra, foi exatamente isso que eu fiz. Eu falei, Senhor, na tua palavra, que é a verdade, está escrito que tudo coopera para o bem. O que eu estou vendo com meus olhos naturais e esse sentimento de raiva, Senhor, isso aqui não corresponde à tua verdade. Eu creio no que está escrito, no que o Senhor disse, porque o que o Senhor fala é a verdade. O Senhor não mente. É assim que você tem que falar, gente. Qualquer tipo de dúvida e medo vai embora. Gente, escute isso. As emoções, elas são maravilhosas, gente. Todo mundo tem emoção, mas a gente tem que controlar a emoção, gente. Se você ser controlado pelas emoções, como um dia eu fui, isso é destruição para a tua vida. É destruição, é algo terrível. Às vezes nós acreditamos mais no sentimento do que a própria palavra de Deus, gente. A gente crê mais no sentimento do que está escrito, gente. Mas aí, sabe qual é o problema? Você não lê a palavra, então como é que você sabe o que está escrito? Aí que está a questão, gente. A pessoa faz tudo o que o pastor fala. Eu falei naquela live que eu vi de um bispo aqui, né? Gente, eu fiquei muito indignado com aquilo. Gente, exatamente, ele falando, ó, faz isso, faz um voto, dá dinheiro, porque se você fizer um voto com Deus financeiro, ele vai fazer teu marido voltar. E a pessoa lá, então R$10 pro meu marido voltar, e dava oferta, e oferta, R$10 pro meu marido voltar, R$2 para minha vida financeira. Gente, a pessoa não conhece a palavra. E nesse dia eu falei com Jesus, gente, eu chorei muito na presença dele, que eu fiquei tão chateado com aquela live. Tinham 23 mil pessoas na live do cara, e todo mundo dando dinheiro, fazendo voto para Deus, fazendo uma barganha com Deus, dando dinheiro para Deus abençoar, dando dinheiro para Deus não, dando dinheiro para o cara, né? Então, gente, aquilo me deixou tão indignado que eu fui para os pés do Senhor, eu chorei. Falei, Senhor, o que eu posso fazer?
Senhor, isso é uma mentira. As suas ovelhas estão sendo enganadas, Senhor. Os seus pequeninos. Sabe o que Jesus falou para mim, gente? Já falei isso em outra live. Jesus falou: meu povo padece por falta de conhecimento. E não só por isso, porque eles não querem conhecimento. Gente, eu tenho várias séries aqui. As duas grandes séries é essa série Grão de Mostarda e tem a série Está Consumado. E agora eu estou fazendo a série Jesus é o Cara. Gente, as séries têm PDF. Jesus é o Cara, eu vou fazer os PDF das lives também. Gente, todas as lives têm PDF. Tudo que eu estou falando aqui está no PDF. Aí a pessoa não tem o trabalho nem de querer baixar o PDF, de ler o PDF, estudar o PDF, olhar a palavra e ler para adquirir conhecimento. Ela não quer, gente. Então, gente, o que vai acontecer? Vai ser movida pela emoção. Emoção é isso. O pastor falou que se ela der um dinheirinho, Deus vai fazer um voto, Deus vai dar casa própria para ela. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Eu vi lá o caso, era a live da casa própria, gente. Aí você tinha que fazer outro voto. Então, meu irmão, ser controlado por emoção é destruição. E nós às vezes acreditamos mais no sentimento do que está escrito na palavra de Deus. Repito do meu exemplo, gente. Se eu fosse deixado dominar pelo meu sentimento e emoção naquela situação, gente, eu estaria preso ou morto. Porque eu ia pegar aquela pedra e ia quebrar na cabeça das pessoas que estavam me humilhando. Eu ia quebrar o carro da pessoa. Eu ia fazer a besteira, gente. Isso ia destruir minha vida, destruir a vida deles, das minhas filhas. Se eu te deixasse a emoção falar mais alto. Mas a fé falou mais alto, ela tem que sempre falar mais alto. Mais alto. Gente, às vezes nós acreditamos mais no sentimento do que a própria palavra de Deus. É complicado. Você tem que entender que os sentimentos, gente, não são coisas ruins. Eu e você expressamos sentimento o tempo todo. Mas a gente precisa... Opa, desculpa, gente, bati sem querer aqui na tela. Mas a gente precisa saber balancear, gente, isso. Balancear isso. Nós temos que crer em Deus 100%. Independente da forma que você se sente, meu irmão, minha irmã. Se você crê somente naquilo que sente, você sempre terá dúvidas no seu coração. Gente, sabe o que acontece? As pessoas querem sentir Deus. Eu quero sentir a presença. Aí não sente a presença. Deus não quer falar comigo. Deus está triste porque eu pequei. Gente, você não precisa sentir para crer. Deus não está triste com você. Deus não está chateado com você. Deus te ama. Ele quer ter um relacionamento profundo com você. Pare com esse tipo de pensamento religioso. Quinta dica, quinta chave para você combater. A última dica aqui para você combater a dúvida. Gente, tenha cuidado naquilo que você coloca o seu foco. Gente, há uma história que mostra isso de uma forma muito linda, que está em Mateus 14. A maioria dos cristãos, eles conhecem essa história. Gente, os discípulos estão no barco e esse barco está lá no meio do mar. E aí vem a turbulência, e aquele barco está sendo lançado pelos ventos e pela tempestade, e os discípulos ficam com medo. Aí Jesus vem andando sobre as águas, todo mundo conhece, né? E os discípulos começaram a gritar, achando que era um fantasma, e Jesus mostrou para eles que era ele que estava ali. Então eles acalmaram. Aí Pedro disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: então vem, Pedrão. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Todo mundo conhece isso, né? Gente, a Bíblia diz que quando eles voltaram para o barco, Jesus e Pedro, aí que o mar se acalmou. Isso é importante. Gente, o mar somente se acalmou quando Jesus e Pedro entraram no barco de volta. E por que isso é importante, gente? Eu vou te dar uma chave aqui. Quando Pedro estava dentro do barco, ele viu os ventos e as tempestades, não viu?
quando Jesus disse para Pedro, venha, ele também viu os ventos e as tempestades, o Pedro. Ele não viu? Claro que viu. Quando ele estava no barco e quando Jesus chamou, ele estava vendo o vento e tempestade. Quando Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, ele também viu os ventos e a tempestade, não é? Sim, gente, por que os ventos acabaram somente quando Jesus e Pedro voltaram para o barco? Gente, então, o que aconteceu? Pedro andou sobre as águas. Isso foi a fé de Pedro. Não em águas calmas, ele andou, gente, sobre o mar agitado. Ele andou pelo mar agitado. E mesmo com o mar agitado, ele andou agindo pela fé. Você vai entender onde eu quero chegar. No verso 30, gente, a Bíblia diz, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Gente, Pedro viu a tempestade o tempo todo, mas ele não afundou. Concorda? Mas como a Bíblia diz que ao ver o vento e a tempestade ele afundou, ele já tinha visto o vento e a tempestade. Mas antes, gente, ele já não estava vendo a tempestade. Gente, ele não estava vendo, ele estava no barco, ele estava vendo a tempestade, ele estava vendo o vento. Sabe qual foi o problema de Pedro, gente? O arqui-inimigo da fé. Ali estava o problema de Pedro, a dúvida. Gente, mas como, Vinícius, a dúvida? Como você sabe disso, Vinícius? Porque Jesus mesmo disse isso no verso 31. Olha o que Jesus disse. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro permitiu que o segundo arqui-inimigo da fé tomasse conta dele. Foi aí que ele afundou. Mas aí fica aquela pergunta, mas Vinícius, quando que a dúvida bateu nele? Quando ele teve dúvida? Quando ele viu vento e tempestade e sentiu medo, que é o primeiro arqui-inimigo da fé. Está vendo? O medo atrai a dúvida atrai o medo. Conseguiu entender isso? Gente, mas como ele tinha visto isso tudo antes e ainda não tinha duvidado. Gente, a palavra ver nesse capítulo tem o sentido de prestar atenção. Ou seja, quando Pedro prestou atenção em sua volta, nas circunstâncias, ele já tinha visto a tempestade, ele já tinha visto os ventos, mas quando ele prestou atenção, ele duvidou. E quando veio a dúvida, ele afundou. Está entendendo, gente? Gente, as circunstâncias estão ocorrendo. Quando você presta atenção nas circunstâncias, quando você foca nas circunstâncias, sabe o que vai acontecer? Você vai ter dúvida, você vai ter medo. Agora, quando as circunstâncias estão rolando e você foca em Jesus somente, você não vai afundar. É colocando o seu foco em coisas erradas que a dúvida entra em seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, não cometa esses erros. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra tenha falado ao teu coração. Agradeço as pessoas aqui, gente, que estão aqui até agora comigo, as pessoas que são aqui, os colaboradores do canal, as pessoas que estão com selinho, não vou citar os nomes que são vários, são pessoas, são os apoiadores. Hoje entrou aqui a Marta Mesquita como apoiadora, e tem vários que já são há muito tempo amindocas, há muitos meses, se bobear, acho que já faz um ano, que são pessoas que são membros do canal e ajudam o canal. Vamos orar. Agora nós vamos fazer uma oração de renúncia. Você vai fazer uma oração de renúncia ao medo e à dúvida. Então, meu irmão, minha irmã, se prepara aí. Hoje você vai renunciar a isso tudo na tua vida. Você vai repetir o que eu vou falar. Vamos lá. Oração de renúncia ao medo e à dúvida. Vamos lá. Então, sabe o que você faz? Fecha os teus olhos e repita comigo o que eu vou falar. Obrigado, Jesus, pois na cruz o Senhor venceu o medo. Obrigado, Jesus, por me encorajar.
por dizer para que não tenhamos medo, pois o Senhor venceu o mundo. Papai, declaramos que a partir de hoje não existe lugar para o medo em nossas vidas. Declaramos a guerra contra o inimigo da fé, o medo. Diabo, eu não tenho medo de você. Você é um derrotado. Eu não permito que na minha vida tenha espaço para o medo, porque eu sou filho, eu sou filha de Deus e eu não tenho medo. Continue repetindo comigo. Obrigado, Jesus, pela sua vitória, pela minha vitória, porque através da sua vitória, Jesus, eu sou livre e também tenho a vitória. Senhor, eu decido renunciar também à dúvida da minha vida. A partir de agora, eu nunca mais permitirei a dúvida, Senhor. Eu a rejeito. Eu escolho crer em Deus mais do que aquilo que eu vejo ou sinto. Eu escolho colocar o meu foco naquilo que Deus diz. Eu escolho e acredito que aquilo que Deus diz é a verdade. Ajuda-me, Senhor, a botar o meu foco nas coisas corretas. Obrigado, papai, meu Abba, Pai. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Você está livre do medo e da dúvida, meu irmão, minha irmã. Creia nisso, porque eles vão impedir com que sua fé cresça. E quando você renuncia e se livra deles, a sua fé só vai crescer, porque vai ter espaço para ela dentro de você. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Que essa live tenha falado no teu coração. Obrigado por você estar comigo até agora. Amo vocês em Cristo Jesus. Beijo. Amo vocês em Cristo. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé.